Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Que a universidade, muitas vezes, não está colocada na mira do estudante como algo possível. Então, essa aproximação ela é fundamental e essa facilitação do deslocamento para experienciar, por exemplo, uma atividade cultural. Nós temos arte permeando o território da UNB em todos os nossos campos. Viver isso é importante para o estudante não só ter uma formação mais ampla, em totalidade, que permita a ele fazer outras leituras do mundo para além da sua formação específica, porque o que a universidade se desafia todo dia é fazer, para além da formação técnica, também a formação ética e estética. Nós não queremos apenas um engenheiro que saiba tudo da engenharia, mas um engenheiro que entenda, inclusive, de mundo, de arte, de realidade, de contexto onde ele se insere, porque isso fará com que esse conhecimento reverbere sobre a sociedade. Olá, começa agora mais um podcast do Correio, uma série de entrevistas com as candidatas à reitoria da Universidade de Brasília, e hoje a gente encerra essa série de entrevistas recebendo aqui eu, Mariana Niederauer, e Adriana Bernardes, minha colega, a professora Olgamira Amância, professora da UNB de Planaltina, ficou muitos anos à frente do decanato de extensão da UNB, não é, professora? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Mariana, é um prazer estar aqui com vocês para esse diálogo que eu considero extremamente importante. Sim, e a professora compõe a chapa 90, Pensar e Fazer UNB, né, professora? A sua chapa é uma chapa de situação, né, que pretende continuar o trabalho dessa gestão atual. Na sua avaliação, quais foram os principais avanços nesses últimos anos, né, da professora Márcia Abraão à frente da reitoria, e como consolidá-los numa eventual gestão sua? Olha só, a nossa chapa, primeiro ela representa esse projeto que foi colocado em movimento ali em 2016, com a primeira mulher reitora da Universidade de Brasília, que irá enfrentar desafios imensos, que vão desde os cortes orçamentários da ordem de quase 50% do orçamento, mas também um momento de muitos ataques, ameaças à autonomia da universidade, e associado a isso a pandemia da Covid-19. Então, um contexto de muitas dificuldades, e mesmo nesse contexto, a universidade consegue garantir, né, por força de uma atuação muito coletiva, muito cuidadosa, a universidade consegue garantir que as atividades finalísticas, né, o ensino, a pesquisa e a extensão se realizem de uma forma destacada. Não é à toa que você veja que os indicadores hoje revelam uma situação muito avançada da Universidade de Brasília. Nós estamos situadas entre as melhores universidades brasileiras, quer dizer, nós conseguimos enfrentar as dificuldades e ainda deixar a universidade posicionada numa situação de destaque em relação a outras universidades brasileiras, latino-americanas, não é? E isso só foi possível porque houve um movimento no sentido de garantir o desenvolvimento do que é a nossa agenda prioritária, não é? O cuidado com os estudantes, o cuidado com a produção da ciência e do conhecimento. Então, nesse contexto, né, para se ter uma ideia, nós garantimos que os estudantes mais vulneráveis pudessem acessar o restaurante universitário desde o primeiro dia, né, e que não estava dado essa condição antes. E chegamos hoje, né, a uma condição de termos 11 mil estudantes que se alimentam 3 vezes por dia, durante todos os dias da semana, com custo zero, com 100% de subsídio e um subsídio de mais de 60% para os demais estudantes. Isso é um gesto de que revela um compromisso com essa universidade e um esforço muito grande, que foi possível ser realizado pela capacidade de interlocução para fora, né, com outros setores da sociedade, interlocução com a bancada do governo, a bancada, né, do Parlamento do Distrito Federal, no esforço de fortalecimento da pesquisa, do ambiente de pesquisa, que foi algo muito importante, porque por meio do desenvolvimento de projetos de pesquisa, de projetos acadêmicos, nós conseguimos trazer para dentro da universidade recursos, né, para além daqueles que estavam sendo aportados pelo Ministério da Educação. Nós ampliamos o nosso espaço orçamentário, né? E também nós trabalhamos muito com algo que é presente na Universidade de Brasília, que não é recorrente em outras universidades, que é o fato de termos um conjunto de imóveis, né,
que têm sido aprimorados, reformados ao longo desse tempo, e esses imóveis, os aluguéis advindos dali, contribuíram para que a gente pudesse enfrentar esse momento tão danoso, né? Mas eu diria para você que o que teve de muito importante foi essa postura obstinada, né, da gestão de garantir que a universidade enfrentasse esse desafio e cumprisse a sua função social. E isso foi feito num diálogo permanente com as unidades acadêmicas. Então, não é à toa que a universidade consegue congregar, né, todas as nossas unidades ali na construção de um projeto de desenvolvimento das nossas ações, e que faz hoje que isso repercuta, inclusive, na proposição da continuidade. Mas é uma continuidade, Mariana, que deve ser entendida na seguinte perspectiva: ao tempo que a gente entende tudo o que aconteceu, os desafios enfrentados, a necessidade de consolidar essas conquistas, nós temos clareza de que muita questão ainda está por vir, que nós temos uma outra realidade em termos de contexto externo à universidade que nos permite ousar mais. Então, é uma chapa que vem para dar continuidade, mas para dar o salto de qualidade que a nossa universidade espera, não é? E que aponta para um futuro mais promissor para a UNB. A senhora sendo eleita reitora da UNB, qual visão de futuro que vocês têm para a universidade, nesse sentido que a senhora falou, que é de dar continuidade, mas de avançar? E também a palavra, desculpa interromper só, porque essa palavra de ousar, né? Como seria ousar nesse contexto? Que eu acho que complementa bem. Exatamente. O ousar significa olhar a realidade vendo as possibilidades que essa realidade vai nos apresentando. Nós temos hoje, no contexto nacional, um espaço mais aberto ao reconhecimento do papel das universidades e da importância delas, e nós precisamos ousar no diálogo com a sociedade, que tem se intensificado muito, mas que nós entendemos que precisa ser ainda mais intensificado para que a gente possa qualificar os processos internos da universidade, ousar com uma política de pesquisa mais estruturada. Nós já avançamos, nós temos hoje uma gestão da pesquisa bastante consolidada, com a criação do Decanato de Pesquisa e Inovação, com a criação da CAPRO, mas nós precisamos de normativos que estabeleçam, né, que permitam que a interlocução com a sociedade externa se intensifique. E esse é um espaço de criação, de inovação extremamente promissor para a universidade e com múltiplas possibilidades, né, de que isso aconteça. Nesse sentido, consolidar a gestão da pesquisa com aporte de mais pessoas, com estrutura que permita ao pesquisador e à pesquisadora realizarem o seu fazer, né, com mais condições, com melhor de ser... com uma qualidade diferenciada, isso é algo determinante que a gente se compromete, ao tempo que, por exemplo, garantir que tenhamos bolsas para os pesquisadores e pesquisadoras. Já temos hoje, né, um aporte de recursos próprios, mas temos que, à luz da nova realidade, intensificar para que os pesquisadores e pesquisadoras possam, por exemplo, participar de eventos nacionais, internacionais, desenvolver as pesquisas. Tem uma inovação que está em curso, que nós consideramos fundamental, que é termos os laboratórios multiusuários, que está na nossa política de inovação, sendo consolidado como uma prática que, ao tempo que você garante estruturas físicas para que todos possam desenvolver as pesquisas, você oportuniza que essas pesquisas sejam feitas numa perspectiva interdisciplinar, o que mostra uma possibilidade maior de que a pesquisa se vincule às necessidades do território. Isso, para nós, também é algo que é inovador, é uma experiência que visa romper com o modelo fragmentado das nossas universidades, é algo extremamente avançado e que precisa ser consolidado, porque implica numa mudança de cultura, também no ambiente da universidade. Então, consolidar esses espaços, assim como consolidar a possibilidade de termos a dimensão de convivência e de convivialidade cada vez mais forte na universidade, com trocas, com compartilhamentos nas diferentes áreas. A senhora considera uma prioridade a universidade hoje, as pesquisas da universidade, elas dialogarem mais com as necessidades da sociedade, ou isso já foi alcançado na visão da senhora?
Não, é fato que nossa universidade, ela quando nasce, ela nasce desafiada a ser diferente das outras universidades, né? Que exatamente de ser uma universidade que pensa e faz, por isso nossa lógica do pensar e fazer, que produz conhecimento, que produz a ciência, mas não uma ciência diletante, como diria o Darcy Ribeiro, uma ciência vinculada às necessidades da sociedade e ao território. Nós temos avançado muito, principalmente com a ampliação das atividades de extensão, com esse movimento que foi feito pela Universidade de Brasília, num contexto adverso, de se espraiar para além do seu território. Hoje a Universidade de Brasília está presente na comunidade Calunga, na Chapada dos Veadeiros, ela está presente nos nossos campi, mas ela está presente nos polos de extensão que nós temos no Recanto das Emas, no Paranoá e assim por diante. Essa convivência, essa interação dialógica com a sociedade, ela tem se ampliado, tem se intensificado, mas nós temos que continuar atuando nesse sentido, investindo cada vez mais para que esse conhecimento produzido, ele cumpra aquilo para que existimos como universidade. Nós existimos para contribuir para melhorar a vida das pessoas. Nós existimos para contribuir que a sociedade, que é marcada por lógicas ainda de assimetrias entre os sujeitos, de profundas desigualdades, que elas sejam superadas com a contribuição da educação que a universidade promove. Então, nesse sentido, eu diria, avançamos muito, mas temos muito ainda a avançar, porque a universidade é atravessada por muito dessas marcas que são próprias da colonização, né? A universidade não está isenta dela, e esse é um trabalho permanente, recorrente, com o qual nós da Chapa 90 nos comprometemos e entendemos que é fundamental, porque ele dialoga, inclusive, com a permanência dos estudantes da nossa universidade, dialoga com o sentido de pertencimento dos servidores técnicos e técnicas de nossa universidade. Ele tem a ver com vida melhor, com qualidade de vida, né? O Darcy também nos ensina que o que a vida clama é vida bem vivida, né? E vida bem vivida significa fazer a tarefa acadêmica, mas com alegria, com o sentimento de que aquilo que você está fazendo pode melhorar não só a sua vida individualmente, mas a vida de outras pessoas. E como que tem sido durante a campanha o seu diálogo com os diferentes setores, né, os diferentes segmentos, estudantes, professores e técnicos? A gente sabe que os professores têm dado muito apoio, né, costumam Sim. dar apoio a essa gestão, mas já nos técnicos surge um pouco mais de críticas, né? Como que tem sido esse diálogo na campanha e o que a senhora pretende oferecer num mandato, né, à frente da reitoria? Olha só, o nosso diálogo tem sido bem intenso e muito prazeroso, eu diria, porque por mais que eu esteja à frente do decanato de extensão ao longo de quase 8 anos, o momento e aí pelo fato de estar ali acompanhando, a gente acaba conhecendo a universidade por dentro, e isso eu penso que é um diferencial importante para quem se coloca, né, para gerir a universidade, porque conhecê-la é fundamental, mas eu diria que esse momento, ele permite que a gente aproxime mais um pouco das demandas ali de cada um dos segmentos, né? E a minha trajetória, eu não sei se vocês sabem, eu tenho uma trajetória que dialoga muito com esses espaços, né? Eu venho do movimento estudantil lá, certamente que num outro período, né? Mas eu venho do movimento estudantil e a relação com os estudantes, ela tem sido uma relação extremamente avançada. Mas eu venho da educação básica, eu fui professora há 30 anos na Secretaria de Educação e conheço de perto o perfil dos estudantes da nossa universidade, o que é um estudante das classes populares, o que é um estudante que vem da escola pública, que fragilidades ele enfrenta e de como esse mundo novo, que é o mundo da universidade, que é um mundo de muitas possibilidades, mas que se ele não for bem acolhido, ele não conseguirá cumprir aquilo que ele se propõe naquele momento. E é isso que me faz, por exemplo, entender que hoje garantir a retomada do intercamp, porque o intercamp entendido não como apenas um aspecto de mobilidade, mas também como uma possibilidade de que o estudante vivencie a universidade em plenitude, fazendo componentes curriculares, mas também experiências culturais, artísticas, esportivas, conhecendo a universidade em totalidade, ou seja, a possibilidade de um estudante do Darcy Ribeiro ir à Planaltina ou ir ao Gama, ou de um estudante do Gama vir à Planaltina e ao Darcy. Quer dizer, assim, a retomada do intercamp como uma
possibilidade de que esses estudantes vivam a universidade em plenitude está no nosso radar como algo a ser implementado. Inclusive para evitar a evasão, né? Exatamente, para evitar a evasão e para garantir que esse viver a UNB num contexto que a universidade muitas vezes não está colocada na mira do estudante como algo possível. Então, essa aproximação ela é fundamental e essa facilitação do deslocamento para experienciar, por exemplo, uma atividade cultural. Nós temos arte permeando o território da UNB em todos os nossos campos. Viver isso é importante para o estudante não só ter uma formação mais ampla, em totalidade, que permita a ele fazer outras leituras do mundo para além da sua formação específica, porque o que a universidade se desafia todo dia é fazer, para além da formação técnica, também a formação ética e estética. Nós não queremos apenas um engenheiro que saiba tudo da engenharia, mas um engenheiro que entenda, inclusive, de mundo, de arte, de realidade, de contexto onde ele se insere, porque isso fará com que esse conhecimento reverbere sobre a sociedade. Mas também nessa questão dos estudantes, a gente coloca essa necessidade de garantir a segurança alimentar, como já destacado, mas de termos espaços de convivialidade, que não são só para os estudantes. Nós entendemos que a universidade, por força da pandemia, por força da lógica da sociedade que nós vivemos, que nos estimula a cada um por si, nós precisamos resgatar esse valor intrínseco à vida universitária, que é um valor comunitário, de estar ali juntos, compartilhando experiências, trocando, experimentando o ambiente da universidade. Por isso que a gente propõe que nos campi da universidade, está no nosso programa, que a gente tenha espaços de convivência e de convivialidade para a nossa comunidade. Esses são alguns elementos, além de políticas específicas para os técnicos e técnicas que, para além de viverem a universidade, também precisam ser cuidados e sobre os quais a gente pode estar conversando aqui. Como é que foi a campanha até agora? Assim? Qual que é a expectativa da senhora para essa eleição? Nós, da Chapa 90, temos, nesse processo de campanha, apresentado as nossas proposições de forma muito cuidadosa a partir dessa experiência que temos na gestão, no meu caso específico, na gestão superior, no caso do professor Gustavo Romero, que é o vice, que é o diretor da Faculdade de Medicina, já no segundo mandato, foi diretor do HUB, quer dizer, tem uma experiência de gestão muito ajustada, e eu diria que é o encontro de duas dimensões fundamentais, porque você está falando de uma pessoa que tem uma formação na área de educação e uma pessoa que tem uma formação na área de saúde, duas dimensões que são fundamentais. Nós temos apresentado as nossas propostas para esse momento, entendendo o contexto que nós estamos hoje. O que foi enfrentado, o que está dado, por que foi, por que não foi, por que algumas coisas aconteceram, por que outras deixaram de acontecer, quais são os desafios que ficaram para trás e das possibilidades que temos no contexto que vivemos hoje. Então, a gente tem trabalhado com a proposição permanentemente. E temos a convicção de que no diálogo com a nossa comunidade, eles têm acolhido muito bem as nossas propostas, até porque elas foram construídas com a participação muito coletiva, Nós criamos grupos focais sobre os diferentes temas e as pessoas foram ali contribuindo à luz da sua experiência. Então, é um programa que tem muita expectativa, muita esperança, muita força, insurgência, mas é um programa que tem uma racionalidade, ele tem um fio terra, ele não trabalha fora da realidade porque nós conhecemos a universidade, conhecemos os desafios que tem pela frente. Entretanto, esse processo, a gente tem percebido, exatamente por sermos uma chapa que representa esse projeto que é vitorioso, é inquestionável as conquistas alcançadas pela universidade, ainda que a gente não se limite a isso, ela tem sido extremamente atacada, é permanente os ataques por parte de adversários. Entretanto, eu quero deixar muito claro que esses ataques, seja nos debates, seja os ataques ao nosso material que tem sido vandalizado, eles não nos abatem. Esses ataques não nos abatem. Nós estamos cada vez mais convencidos que a Universidade de Darcy Ribeiro pode cumprir o seu destino histórico de ser uma universidade mais inclusiva e com excelência. Por isso, esse eixo da excelência com a inclusão é tão caro para nós da Chapa 90. Nós não abrimos mão de formar com excelência acadêmica, mas entendemos que a excelência acadêmica não é algo que se contraponha à inclusão de pessoas, de epistemologias, à inclusão dos sujeitos que se envolvem
nesse caminhar. Ao contrário, na verdade, para ser uma universidade de excelência, ela tem que necessariamente ser uma universidade inclusiva. A senhora falou desses ataques, eles têm sido, a chapa tem denunciado alguma coisa? Sim. Todas as vezes, né, que nós temos sido atacados, o nosso material vandalizado, a gente tem comunicado à COC, que é o espaço que faz todo o acompanhamento dessa questão, mas é nessa linha que eu coloquei. Isso a gente precisa registrar, porque é uma prática que não coaduna com o espírito de uma universidade, como a Universidade de Darcy Ribeiro, da lógica da democracia, de uma universidade que trabalha o debate de ideias, é isso que nós queremos nesse momento, é o debate de propostas, de ideias para a universidade, e eu penso que é isso que nossa comunidade espera. Então, nós remetemos para quem é de competência resolver, e continuamos atuando, dialogando com a nossa comunidade, mostrando que temos as condições, sim, de fazer com que essa universidade caminhe, né, nesse rumo desejado pela nossa comunidade, que é de ser uma universidade, de fato, de excelência, mas ser uma universidade onde as pessoas estejam no centro do seu processo. Se vocês olharem o nosso programa, vocês observarão que há ali uma inflexão, inclusive na forma como nós concebemos o trabalho. Nós não falamos da gestão das pessoas para o trabalho, nós nos propomos a gestão do trabalho para o desenvolvimento das pessoas. Isso é uma outra forma de compreender, inclusive, os processos de trabalho. Sim, professora, um dos desafios, a gente já falou um pouco aqui, mas durante esses últimos anos foi orçamento, né? Sim. A gente via uma dificuldade muito grande da universidade em conseguir até arcar com as despesas mais básicas, né? Como contas de luz, e sempre tinha esse apelo para que não houvesse cortes, né? Como que a gestão consegue articular junto ao governo federal, né, para que isso consiga fechar as contas mesmo, né? E a gente teve uma greve prolongada também, né? Tanto de professores quanto de servidores. Imagino que tem impactado também todo esse cenário este ano. Com certeza, veja bem, essa questão orçamentária, ela precisa ser vista à luz de um contexto de país, né? Na verdade, na educação, a gente sempre tem muitas dificuldades em termos de um orçamento compatível com as necessidades. Isso é um fato. Também é um fato que nos contextos de mais democracia, de reconhecimento do papel da universidade, esse orçamento se amplia. É um pouco o que a gente tem testemunhado. Nós vimos que agora o governo federal ele instituiu, né, o PAC das universidades, ele se compromete com o aumento do nosso orçamento. Então, há uma previsão de uma nova perspectiva orçamentária para a universidade. Entretanto, a universidade, para além disso, que é algo que é real, que está dado como uma definição, né, do orçamento federal, a universidade também busca outros caminhos para cumprir essa sua agenda, que não é uma agenda simples, né? Porque a educação de qualidade pressupõe investimentos elevados. Ninguém pode falar em uma educação que se realize a contento se não tiver investimentos ali contundentes para que isso ocorra. Então, alguns movimentos têm sido feitos e que nós entendemos que precisam ser aprimorados, como esse relacionado ao que eu já citei rapidamente, à nossa carteira imobiliária. A universidade é uma das proprietárias de um conjunto de imóveis, e é importante destacar que esses imóveis não vieram para a universidade ao acaso. Eles vieram ali na origem da nossa universidade, exatamente como um patrimônio que poderia assegurar a autonomia da universidade. Foi assim que ele foi pensado. É um patrimônio que é para ser utilizado em favor das atividades finalísticas que a universidade realiza, e que foi utilizado neste momento de contexto pandêmico, foi utilizado nesse momento de corte de recursos, e que a gente vê a possibilidade de ampliação com a reforma dos imóveis, com uma política que vem sendo implementada e que a gente entende que precisa ser intensificada. E aí, nesse diálogo com o governo federal, no diálogo com o parlamento local, a gente tem condições de ir atualizando as reformas, porque são equipamentos que foram construídos, são imóveis construídos na década de 70, 80, e que, como não tiveram, mesmo em momentos de mais recursos, não foram reformados devidamente. Então, a gente tem
tem ali um passivo e estamos trabalhando, mas já com uma ampliação significativa. Essa é uma fonte importante. São imóveis no plano piloto, né, de valor alto, né, para aluguel. Exatamente, porque ela cumpre ali 2 movimentos, eu diria. Ao tempo que ela é uma porta de entrada de recursos para a universidade viabilizar suas atividades finalísticas, ela é também, esse esse contingente de imóveis, é também um espaço que, do ponto de vista político, serve para a permanência de servidores técnicos e técnicas, de servidores docentes ali na universidade, porque tem uma política de moradia que deve ser cada vez mais modernizada, em diálogo com os servidores, para garantir esse acolhimento. Mais recentemente, por exemplo, a universidade aprovou a paridade ali na distribuição dos imóveis, que antes era 3 professores para um técnico, agora é 1 a 1, e nós temos que pensar no diálogo com esses moradores, a política, né, mais adequada para o uso desses espaços, que ao mesmo tempo contribui, além de ser recursos que entram para a universidade, é também uma forma de permanência numa cidade, como vocês destacaram, uma cidade muito cara, né, de valores de aluguel muito caros, e nós precisamos manter, porque um dos desafios que a universidade vive hoje é a sobrecarga do trabalho, pelo número reduzido, né, de profissionais na área técnica de uma forma mais expressiva, porque é uma categoria profissional que não teve, nesses últimos tempos, o reconhecimento do seu valor, então não é à toa que fizeram uma greve que é exatamente para que a gente possa ter o reconhecimento do trabalho, com salários, com jornadas mais adequadas, né? Mas também dos próprios servidores docentes, o número de docentes na nossa universidade, à medida que a universidade desenvolve seus projetos, à medida que a universidade se abre cada vez mais para que outras pessoas que não estavam aqui antes, como quilombolas, indígenas, PCDs, né? Hoje nós temos o 60+, né? Quer dizer, isso tudo demanda uma outra perspectiva também do trabalho docente. Isso implica a gente ter um docente com mais condições de atuar ali, e isso é fundamental, né, nessa perspectiva. Então, esses são alguns desafios que a gente coloca nesse momento. Tá? Professora, quais são as principais propostas, assim, em tópicos, quais as principais propostas da chapa da senhora para um eventual mandato como reitora da Universidade de Brasília? Eu vou começar com os técnicos. A principal proposta é que a gente valorize participando da mesa de negociação no governo federal para garantir as conquistas que ali estavam dadas, que a gente abra mais vagas na pós-graduação, né, no mestrado e no doutorado, e que essa qualificação não só reverbere diretamente sobre o salário desses profissionais, como eles possam participar da gestão da universidade e contribuir com a formação de outras pessoas. Por isso a gente tem um programa chamado ProQuality, que é um programa de qualificação dos técnicos, onde a partir das experiências, das vivências e da formação acadêmica eles possam contribuir para otimizar os processos. A escola de gestão, né, que também é um espaço importante para que a gente forme, né, baseado na dimensão acadêmica, mas também na experiência, para que a gestão se torne mais qualificada, que seja muito melhor do que nós temos hoje, porque isso é fundamental, inclusive, para a captação de recursos, para desenvolvimento de projetos, né? Com relação aos docentes, é garantir que, de fato, os docentes tenham condições de desenvolver as suas atividades acadêmicas com melhores condições, com ambientes mais adequados, com equipamentos, mas o fortalecimento da sua participação, né, nas atividades internacionais, nacionais, que possam publicar. A publicação da ciência ela é muito cara, então nós já temos editais e precisamos intensificar esses editais que permitem não só a participação em atividades, mas que possam também permitir a publicação, que é uma dimensão de comunicação e socialização daquilo que fazemos, que também alarguemos, né, os espaços dos programas de pós-graduação, que hoje nós já conseguimos que mais e mais docentes possam adentrar esses programas, mas que é fundamental que continuemos atuando para que mais e mais pesquisadores possam estar nesses espaços com melhores condições, além de, como eu disse, ter uma estrutura melhor da gestão da pós-graduação e da gestão da graduação, né? Hoje, um dos desafios que a gente tem, por exemplo, são os cursos noturnos, e nosso compromisso é
garantir que o funcionamento administrativo que tem no diurno, ele também reverbere sobre o noturno. Não temos condições de ter um curso com menores condições de se realizar, né? E para os estudantes é isso, é a retomada do intercâmbio, a redução do valor do RU para os estudantes por meio de um subsídio, né, mais ampliado, tá certo? E garantir que a gente possa viver a universidade em plenitude, né? De uma forma em totalidade, como somos desafiados todos os dias. Professor, estamos chegando ao fim do nosso podcast hoje. Queria convidar para a senhora dizer por que, nesse minuto final, por que merece ser a próxima reitora da UNB. Olha, eu diria que quem vai dizer que eu mereço ser eu e o professor Gustavo merecemos serem os próximos dirigentes da Universidade de Brasília é a nossa comunidade, que eu tenho certeza que na terça e na quarta irão colocar o 90, né, nas urnas. Mas dizer que certamente o que nos autoriza a estar aqui nos apresentando é o fato de representarmos um projeto que é coletivo. Um projeto que se revelou ao longo de 16 até agora, né, como um projeto vitorioso, que consolidou muitas iniciativas importantes, mas que tem a clareza, a partir da experiência e dessa vivência, de que muito mais podemos fazer pela universidade e que não dá para corrermos o risco de retrocessos em nossa universidade, não dá também para a gente pensar que estamos em um outro momento que é positivo, mas que já fez-se todas as mudanças necessárias para isso. Ao contrário, nós temos desafios grandes pela frente que exigem de nós um pensar e um fazer concatenado com a capacidade de ousar, de inovar, com essa coragem que nós temos, né, mas que tem que estar vinculada à realidade, né, de forma muito concreta, sob pena de se esvair. Então, assim dizer, pensar em fazer 90 significa garantir que a Universidade de Brasília caminhe de forma segura para o futuro. Tá certo. Professora Olgamira Amância, da Chapa 90, candidata à reitoria da UNB, recebemos aqui hoje. Muito obrigada pela sua presença, professora. Obrigada a vocês. Obrigada, Adriana, pela companhia. É isso, encerramos hoje, então, a série de entrevistas com as candidatas à reitoria da Universidade de Brasília. Espero que vocês tenham gostado. E na semana que vem tem eleição, dias 20 e 21 de agosto. O podcast do Correio fica por aqui. Até mais.